Havendo norma legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Carlos Augusto para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 77ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 18 horas e 21 minutos. Deputado Val, deixa eu só falar uma coisa com Vossa Excelência. Muito obrigado. Só um minutinho, por favor. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Por favor, pode falar. Ontem nós tivemos aqui algumas votações relacionadas à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E eu notei que Vossa Excelência, até contrariando a opinião, na verdade, o direcionamento do governo, Vossa Excelência votou com a polícia. Eu queria dizer que eu já lhe admirava, porque a esquerda votou com a polícia, porque a esquerda vota contra o governo, diz que é pró-funcionário público, tal, aquela história toda, mas quando um policial faz alguma coisa, ele é primeiro a condenar. Mas Vossa Excelência não. Vossa Excelência não é de esquerda nem de direita, Vossa Excelência é pelo justo e votou a favor da polícia, mesmo contrariando uma indicação do governo, que Vossa Excelência é base, mesmo assim votou. Então, eu queria te agradecer em nome da polícia. Muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu que agradeço. E o primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Já é alguma coisa. Pelo menos não fica com a vista seca. Desculpa, Senhor presidente, deputado Val da Ceasa, que seguramente vai ter um dia muito feliz. Recebeu os maiores elogios do deputado Carlos Augusto, o que é raro, Então, Vossa Excelência está muito bem na fita, mas também é merecedor. É meu amigo, meu irmão. Ele está falando isso só porque eu elogiei a gravata dele, Val. É verdade, também elogiou minha gravata. E eu falei para ele que está à disposição dele. Até porque o plenário exige que a gente entre com gravata. Mas pode deixar que amanhã estará no gabinete dele essa gravata. Mas, senhor presidente, primeiro saudar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, saudar o deputado Samuel Malafaia, que está aqui em plenário, nosso querido engenheiro mecânico, saudar nossa intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Na mesma linha do dublê de deputado e delegado Carlos Augusto, vamos falar também sobre a Polícia Civil. Dia ontem bastante tenso, discutir e votar as emendas ao projeto de lei da Defesa Civil, levou nada mais, nada menos do que 3 horas. Começou às 15 e terminou às 18 horas. Tal a importância do projeto, mas também o volume de contradições que ele carregava, que dividiu a própria Polícia Civil e dividiu o próprio plenário. Que vimos também algumas trincas, não chegou a ser uma rachadura, viu, presidente? Mas algumas trincas na base do governo.
algumas trincas. Mas, como disse ontem, só em luta de Kung Fu que a minoria ganha da maioria. Então, fomos derrotados, né, em quase tudo. Mas, vida que segue. Mas eu acho necessário dar uma explicação aos nossos telespectadores que nos acompanham pela nossa TV Alerj, sobre a gratificação que foi rotulada como gratificação faroeste, que não é novidade dentro das polícias, porque ela foi criada em 1995, quando teve inclusive um início de intervenção no estado do Rio de Janeiro, na área da segurança pública, no ano de 94. Felizmente, Vossa Excelência, ainda nessa época, estava no Espírito Santo. Me lembro até o nome general, era o general da Silva. E naquela época, o deputado Carlos Augusto também ainda não tinha entrado na polícia. Ele é de um concurso bem a posteriori, de 95. A gente vivia sob a égide de sequestro em cima de sequestro. Tanto é que a primeira medida que o governo Marcelo Alencar quis fortalecer, que eu conheci muito por dentro, afinal, à época, eu era vice-governador, foi fortalecer a DAS, a Divisão Anti-Sequestro, que praticamente tinha um sequestro por semana, evidentemente pedindo resgate. E depois foi muito difícil o desdobramento de outras ações, e se imaginou exatamente uma gratificação para aqueles policiais que tivessem correndo mais risco, com mais enfrentamento, e conseguisse capturar armamentos pesados na mão dos narcotraficantes. E essa gratificação se tornou muito polêmica à época, muito polêmica. Tinha gente que elogiava, mas parte criticava muito, porque aconteciam exageros. E também porque morriam policiais nessas ações. Então tinham mortes dos dois lados. E é inadmissível que a gente queira que um policial seja assassinado pelo fogo inimigo. Tanto é que no ano de 2000, fruto dessa pressão social, na gestão do governador Garotinho, essa gratificação foi extinta. Então, o processo histórico é que ela já existiu. Mas hoje a Polícia Civil e também a Polícia Militar tem a gratificação por bravura. Queria lembrar que a gratificação faroeste é prêmio pago em pecúnia uma única vez, enquanto a gratificação de bravura faz com que aquele que a receba suba no escalonamento vertical da sua categoria. Tanto é que isso implica em contradições que foram apreciadas ontem com as promoções de mérito e de tempo de serviço. Bom, dito isso, no projeto original do governo, não tinha esse artigo, não veio esse artigo de
gratificação faroeste. Isso foi emenda aqui de plenário, para que ela variasse de 10% a 150%. Bom, evidentemente que teria impacto na folha. Outras emendas foram rejeitadas porque também teria impacto, e essa que tinha foi acatada. Aí o incauto pode ler que ela seria somente para apreensão de armamento pesado, o que seria, no meu entendimento, viável. Mas foi introduzida uma outra questão: a neutralização de criminosos. Brincavam antes no plenário que quem estuda química tem as substâncias que são ácidos e as outras que são base. E aí tem uma faixa ali do neutro. Mas neutralizar, na linguagem mais corriqueira, policial, é matar. Não é prender. Porque o verbo é claro, o verbo prender e o verbo matar. Neutralizar é um sofisma. Ora, a pena de morte, deputado, não existe no Brasil. E mesmo que existisse, como tem lá nos Estados Unidos, em alguns estados, não em todos, cidadão antes passa por um processo de julgamento, né? Ele é investigado, acusado e julgado. Não é o outro lado que decide se deve viver ou não, porque isso é execução. Então, se carrega isso, este artigo carrega uma inconstitucionalidade insolúvel. Insolúvel. Mas esta gratificação ainda não está criada. Porque, precisa sanção do governador, ele pode vetar esse artigo, e mesmo que sancione, deputado Carlos Augusto, também precisará regulamentar. Então, o governador terá duas oportunidades de se livrar de um artigo inconstitucional, ou pelo veto, ou pela não regulamentação. Então, estou dando essas explicações, porque como o tema foi colocado, parece que é irreversível. E não, ao contrário, é reversível. Em última instância, caso seja regulamentado após ser sancionado, caberia ainda uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no Tribunal de Justiça. Eu ontem, senhor presidente, fui aqui bastante claro quando fui derrotado em relação a uma emenda inconstitucional que não permitiria que os delegados exercessem nos 92 municípios a possibilidade de chefiar guardas municipais. Fui derrotado na CCJ, depois com destaque, enfim, fui derrotado em todas as instâncias. Eu afirmei que essa medida era inconstitucional, foi até aqui batizada como emenda Carnevale, né, porque era exatamente para atingir o delegado Carnevale que está no município do Rio de Janeiro. Emenda Carnevale. Eu reafirmei que, se for sancionado pelo governador, eu entrarei aqui no Tribunal de Justiça
com uma ação direta de inconstitucionalidade. E tenho a minha convicção que serei vencedor, porque afronta não só a Constituição, mas principalmente o Estatuto do Funcionário Público. Porque eu só queria que Vossa Excelência entendesse o seguinte: imagine o prefeito de Nova Iguaçu. Ele requisita um delegado. Ele pode até botar no ofício ao governador, se ele requisita, tem que ir ao governador. Estou requisitando o delegado fulano de tal para exercer tal atividade. O governador, o que faz? Manda para o chefe da Polícia Civil, que hoje é o secretário da Polícia Civil, para a Polícia Civil dar o nada a opor, ou dizer que não é possível. Se o chefe da Polícia Civil dá nada a opor, volta para o governador, e o governador bota o delegado à disposição daquela prefeitura, e o prefeito nomeia para aquele cargo que ele pediu, e meses depois nomeia para outro, não é o governador que vai dizer para o prefeito que não pode fazê-lo. Na hora, é como aqui. Se a gente requisita alguém, nomeia para um cargo, veio para o cargo. Mas se quiser depois mudar para outro cargo, muda. Então, o governador aceita a requisição, a requisição vai ser compensada, porque ninguém cede ninguém se não tiver a compensação pecuniária do que gasta com aquele salário. Então é necessário essas explicações para a nossa população bem entender aquilo que ocorreu, porque essa matéria foi objeto de muitas notícias jornalísticas, senhor presidente. Então, agradeço a atenção que Vossa Excelência me deu e dou por encerrada a minha fala. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Samuel Malafaia. Prezado amigo presidente desta sessão, Val Seada, meu amigo querido, Marquinho, demais companheiros aqui presentes, eu tenho a honra de estar nessa tribuna. Quero fazer aqui um elogio ao Corpo de Bombeiros. Ultimamente tem se destacado em missões muito importantes. Eu quero saudar aqui o comandante do Corpo de Bombeiros, que é o Coronel Leandro, e também meu amigo Tarcísio, olha, desculpa, Tarcísio, eu estou com a cabeça no outro, que é bom também, está em outra atividade. Mas o Tarcísio, nosso comandante atual, e também o Major Silva Filho, que é o presidente da União Evangélica do Corpo de Bombeiros, atua muito ali na congraçamento, com o pessoal que gosta de orar, ler a Bíblia, falar, porque ali não é proibido. Nós somos laicos, mas não laicistas. Mas o importante é que o Corpo de Bombeiros é uma força muito querida e tem prestado um serviço muito eficiente e presente nas horas de calamidade. Eu acho de suma importância refletirmos sobre 2 episódios recentes que expõem de forma dolorosa a importância vital do nosso Corpo de Bombeiros. Essa conceituada instituição enfrenta enormes desafios, muitas vezes impostos não apenas pelo fogo, mas pela própria estrutura social urbana e de segurança da nossa cidade, que às vezes se torna precária, até para que
se desenvolva uma ação de proteção de uma calamidade. Na noite de 19 para 20 de setembro, um incêndio de grande proporção em Jacarepaguá exigiu do Corpo de Bombeiros 27 horas de serviço contínuo para ser esse fogo debelado. Na segunda-feira, outro incêndio, dessa vez em Madureira, ali em Tureaçu, mostrou como os bloqueios por barricadas usadas por criminosos em áreas marcadas pela desigualdade impedem ou retardam o acesso das equipes de socorro para salvar vidas. E isso bem próximo a uma creche, que, claro, teve que parar. Esses dois episódios nos falam de destruição de bens, destruição de moradias, de vidas que se perdem e muitas vezes de destruição da esperança, mas revelam um compromisso fundamental dos governos: garantir a segurança, responder ao grito de auxílio dos menos favorecidos que vivem em condições mais adversas. Quero aqui, então, destacar o quão é essencial reconhecer o valor incomensurável do trabalho dos bombeiros. São homens e mulheres que enfrentam chamas, fumaça, calor extremo, risco de desabamento. Trabalham em turnos longos, sacrificando sono e convivência familiar. Expõem sua própria vida, muitas vezes em locais de difícil acesso ou com infraestrutura deficiente. O fato de terem conseguido combater um incêndio por mais de um dia inteiro demonstra profissionalismo, dedicação, treino, coordenação e coragem. Eles mantiveram a perseverança apesar da adversidade. Porém, não só pelas ocorrências dos últimos dias, o incêndio de 27 horas em Jacarepaguá e os bloqueios de Madureira, mas pelo histórico da corporação. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro merece todo o nosso reconhecimento. Nos mostra que heroísmo existe, mas não pode ser o único recurso. A sociedade, os governos, todos nós temos a responsabilidade de criar condições para que esse heroísmo não seja uma obrigação, mas uma resposta rara, que as emergências sejam contidas rapidamente e assim as vidas preservadas e os danos minimizados. Que estes episódios se tornem motivação para mudanças, que não seja só relato de tragédias, mas ponto de virada para uma cidade mais segura, justa e preparada para proteger os cidadãos. Quero expressar nossa admiração ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, uma instituição que há mais de um século se dedica com bravura e excelência à proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. O trabalho desempenhado por esses profissionais vai além do combate a incêndios. Eles são heróis anônimos que atuam com coragem, técnica e compaixão em situações de resgate, desastres naturais, salvamentos em alto mar, acidentes de trânsito e tantas outras emergências, enfrentando riscos com serenidade e senso de dever. Em cada operação bem-sucedida, há o reflexo de um treinamento rigoroso e também de um compromisso inabalável com a sociedade. Em cada vida salva, há a presença marcante de uma corporação que honra diariamente o lema vida alheia e riquezas salvar. Lema dos bombeiros, Corpo de Bombeiros. Vida alheia e riquezas a salvar. Por isso, esse reconhecimento é um tributo à coragem, à dedicação e ao espírito de serviço público que define o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro como uma das instituições mais respeitadas do país. Nossa eterna gratidão e respeito. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.